todos os pais da igreja que nós poderíamos citar, o que tinha mais proximidade com os deuterocanônicos era Agostinho de Hipona. Mas é muito interessante o que ele diz no Da Justificação dos Santos, no capítulo 14. Ele estabelece um argumento do livro de sabedoria e então diz: esse argumento, aduzido também por mim, nossos irmãos não aceitaram, conforme dissestes, por ter sido tomado de um livro não canônico, como se, a parte desse livro, a doutrina que quisermos ensinar não fosse bastante clara. E depois de dar base em outros textos bíblicos, ele diz: esta é a razão que levou alguém a dizer, seja quem for, foi arrebatado para que a malícia não lhe mudasse do modo de pensar, que é a citação de Sabedoria 4. O próprio Agostinho precisa assumir argumentações de outros textos bíblicos, porque o texto de sabedoria não era aceito pela comunidade. Realmente, querer usar Santo Agostinho contra os deuterocanônicos é o fim da picada. Realmente isso aqui foi uma pataquada. Também, utilizando-se dos artigos de Lucas Banzoli, a pataquada é completa. Na verdade, o que ele citou foi realmente uma parte do livro da Justificação dos Santos de Santo Agostinho, e ele cita realmente esse texto, só que esse texto está adulterado novamente, o Lucas Banzoli dando um drible no nosso amigo Iago Martins. O Iago Martins citou o texto desta forma: foi arrebatado para que a malícia não lhe mudasse o modo de pensar. Esse é o texto retirado do livro de Sabedoria. Este argumento, aduzido também por mim, nossos irmãos não aceitaram, conforme dissestes, por ter sido tomado de um livro não canônico, como se a parte deste livro, a doutrina que quisemos ensinar, não fosse bastante clara. Se você olhar o texto da forma como foi colocado por Lucas Banzoli em seu artigo e agora usado por Iago Martins neste vídeo ridículo que ele fez a respeito dos deuterocanônicos, realmente dá a entender que Santo Agostinho dizia e afirmava que a igreja em um todo não aceitava o livro de sabedoria como canônico. Este livro de sabedoria, que no Cânon de Muratori foi dado como um livro canônico já do Novo Testamento. Tá? Mas a questão aqui é que o versículo está totalmente adulterado. Esse texto aqui foi retirado do livro de Santo Agostinho e foi adulterado. Tá? Em latim o texto está dessa forma, eu não vou ler porque eu não sei falar latim, mas a forma correta, a tradução correta é essa daqui. Ele foi levado embora para que a maldade deva alterar seu entendimento. Este foi o texto retirado do livro de sabedoria. E agora preste atenção aqui na adulteração. Aqui este texto está traduzido de uma forma correta. Diz assim: e isso também foi apresentado por mim, mas você, preste atenção no que Santo Agostinho diz, mas você é aquela pessoa com quem Santo Agostinho está falando. Você não é Santo Agostinho, tá? É a outra pessoa. E ele diz assim: mas você disse, não Santo Agostinho, você, a outra pessoa. Mas você disse que aqueles irmãos rejeitaram sobre o pretexto que isto não é trazido a partir de um livro canônico. Como se a parte da canonicidade deste livro, a questão que quisermos tratar, não fosse bastante clara. Observem que o texto foi totalmente adulterado para dar um sentido no qual Santo Agostinho afirmasse que a igreja em um todo não aceitava o livro de sabedoria como um livro canônico, mas aqui o que Santo Agostinho está dizendo é outra coisa. Santo Agostinho está falando de uma outra pessoa, tá? Santo Agostinho está falando de uma pessoa no qual ele estava se dirigindo e essa pessoa trouxe este argumento, onde ele diz: mas você disse que aqueles irmãos rejeitaram sob o pretexto que isso não é trazido de um livro canônico. Tá? Essa foi a primeira pataquada sobre Santo Agostinho. Agora eu vou citar a segunda pataquada. Prestem atenção. No A Cidade de Deus, ele diz: desde o tempo da restauração do templo entre os judeus, já não houve reis, mas príncipes, até Aristóbulo. O cálculo do tempo destes não se encontra nas santas escrituras chamadas canônicas, mas em outros escritos, entre os quais estão os livros dos Macabeus. Agostinho reconhece dois tipos de obras: obras eclesiásticas, que eram conhecidas na igreja, úteis sim, mas que não eram escrituras canônicas. As canônicas estavam no ápice da autoridade, não as obras eclesiásticas. Aqui, os deuterocanônicos. Ou seja, até mesmo Agostinho, o pai da igreja que tinha mais familiaridade com os textos deuterocanônicos, em alguns momentos acaba tratando os deuterocanônicos como livros apenas eclesiásticos e como obras que não valiam a pena lutar pela sua canonicidade. Bem, aqui está um outro texto retirado do livro Cidade de Deus de Santo Agostinho. Santo Agostinho, o cara que mais defendia os deuterocanônicos e o cânon das escrituras no grego, tá?
Segundo o nosso amigo Iago Martins, nesse texto, da forma como ele foi apresentado, claro, no artigo de Lucas Banzoli, também usado pelo Iago Martins em seu vídeo ridículo sobre os deuterocanônicos, da maneira como esse texto foi apresentado, dá realmente a impressão de que a igreja não aceitava o livro dos Macabeus como sendo um livro canônico. Ele colocou desta forma: desde o tempo quando o templo foi reconstruído até o tempo de Aristóbulo, os judeus não tiveram reis, mas príncipes, e cálculo de suas datas não é encontrado nas escrituras sagradas, que são chamadas canônicas, mas em outros, entre os quais estão também os livros dos Macabeus. Se você pegar o texto dessa forma, realmente dá a impressão que o livro dos Macabeus não era um livro canônico. Ok? Então, Santo Agostinho, que defendia a Septuaginta, Santo Agostinho, que defendia os deuterocanônicos, Santo Agostinho, que participou da elaboração do cânon bíblico nos concílios de Cartago e Hipona. Será que Santo Agostinho dizia e afirmava que o livro dos Macabeus, né, não era aceito pela igreja como livro canônico? Não, preste atenção no que ele não leu. Nós temos aqui o resto do texto que ele não leu. E Santo Agostinho afirma que este livro era tido como não canônico pelos fariseus. Prestem atenção no que está escrito. Vou arrebatar agora o resto do texto que o nosso amigo Iago Martins esqueceu de ler ou não tinha no artigo de Lucas Banzoli. O resto do texto diz assim: estes são tidos como canônicos, não pelos judeus, mas pela igreja, por conta dos sofrimentos extremos e maravilhosos de certos mártires que, antes de Cristo vir em carne, sustentaram a lei de Deus até a morte e suportaram males mais graves e horríveis. Cidade de Deus. Prestem atenção que Santo Agostinho, ele não afirma que o livro dos Macabeus seja um livro não canônico. E muito menos que a igreja não aceitava o livro dos Macabeus como canônico. Ele afirma apenas que os judeus, a comunidade judaica, lógico, depois do sínodo de Jâmia, depois do concílio farisaico, no qual não teve a participação de nenhum cristão da igreja. E ele afirma exatamente isso. Estes são tidos como canônicos, não pelos judeus, mas pela igreja. Ele está afirmando: a igreja tem o livro dos Macabeus como canônico e os judeus não. E o que acontece? Nosso amigo Lucas Banzoli cortou metade do texto para dar a entender que Santo Agostinho afirmava que a igreja não aceitava o livro dos Macabeus como sendo livros canônicos. E, infelizmente, Santo Agostinho e Lucas Banzoli deu mais um drible no nosso amigo Iago Martins, que passou por mais um vexame. O Iago Martins, ele parece ser um cara diferente do Lucas Banzoli, tá? Os dois são protestantes, mas eu tenho certeza que o Iago Martins tem um pouco mais de moral, tá? Eu falo assim, da moral cristã. Por mais que ele tente perseguir a Igreja Católica, e agora ele está colocando todos os seus esforços para perseguir a Igreja Católica de uma maneira como ele nunca fez antes, tá? Dá para perceber que ele tem um pouco mais de moral do que Lucas Banzoli. Ele poderia fazer agora um vídeo ratificando que ele errou. Simplesmente, ele errou. Tá? Ele foi lá, pegou um texto adulterado, ele não fez nenhum tipo de pesquisa a respeito disso e fez um vídeo de uma maneira equivocada. Essa é a atitude de um cristão. Por quê? As pessoas que seguem o Iago Martins hoje estão divulgando isso e de uma forma errônea. E eu creio que não seja uma atitude cristã deixar, né, aqueles que assistem os vídeos ou leem os artigos errando. Então seria muito importante que ele fizesse agora um vídeo, pelo menos nesses dois temas, Santo Agostinho e a questão do versículo de São Mateus, onde ele cita de Abel até Zacarias. Fazer um vídeo responde exatamente que ele errou, aquilo está errado. Ele fez um vídeo e errou, e agora, neste momento, está realmente se redimindo do erro e mostrando a verdade àqueles que assistem e curtem o canal do Iago Martins, Dois Dedos de Teologia. Assim eu termino mais um vídeo
Paz e bem a todos. Amém.